sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A encíclica Lex Nos convida-nos a mergulhar no mistério do amor de Deus, simbolizado no Sagrado Coração de Jesus, que expressa de maneira concreta esse amor divino por nós, um amor que é humano e divino ao mesmo tempo, que é símbolo, esse coração, da sua entrega total e da sua misericórdia. E o Papa Francisco, como já dizíamos, ensina que o coração, como símbolo, representa o centro mais profundo do ser humano, que foi criado para se doar, para amar, e que só alcança a sua plenitude no sincero dom de si aos demais. E Jesus nos ensina a amar dessa forma, a doar-nos aos demais. E Jesus, ao assumir a natureza humana, amou-nos com um coração que também é humano, repleto de afetos, de emoções, de compaixão, de misericórdia por nós, reais. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é apenas um gesto de piedade popular, mas um caminho para que o nosso coração se transforme no coração de Cristo. Então, esse amor de Cristo, ao mesmo tempo divino e humano, é modelo para nós. E só vamos ter um coração dessa forma, um coração humano, um coração também divino, se imitarmos a Cristo. E o Natal nos convida também a abrir os nossos corações aos outros, imitando esse gesto de proximidade divina de Jesus, que se aproxima de nós. E o Natal também é um convite para permitir que o amor de Deus transforme a nossa vida. Que deixamos tocar por Cristo, pelo menino Jesus, que purifica o nosso coração, removendo o orgulho, a indiferença, a altivez. É bonito ver como muitos santos se deixaram transformar pelo amor. Pensava no exemplo de São Francisco de Assis, que certa vez superou o nojo para amar um leproso, para cuidar de um leproso, até para beijar esse leproso. Também lembrava de Santa Teresa de Calcutá, que servia os pobres mais pobres, que ninguém queria cuidar deles. Então, ilustra esse amor transformador. Só se amamos com o coração de Cristo que conseguimos amar dessa maneira. Só assim sentimos arder o nosso coração. Os discípulos de Emaús, quando conversavam com Cristo, sentiram arder o seu coração e foram anunciar aos demais que Cristo tinha ressuscitado. Nós devemos, no Natal, anunciar que Cristo está vivo. E vamos meditar nessa segunda parte, no recolhimento, nesse amor concreto que Jesus nos ensina a viver através das suas atitudes, gestos, palavras, olhares. Então, sabemos que Cristo, Jesus Cristo, é Deus conosco, o Emmanuel, e essa proximidade divina é narrada nos Evangelhos, quando São João, por exemplo, diz: Ele veio para os seus.
Este é o primeiro gesto de amor do Natal. Deus supera todas as distâncias e faz-se próximo a nós. Ele não nos trata como estranhos ou como servos, mas como seus amigos, seus filhos queridos, seus filhos amados. E esse gesto de proximidade se traduz no cotidiano de Cristo, de várias formas. Jesus se sentava à mesa com pecadores e publicanos. Até falavam mal de Jesus. Ah lá, ele come com os pecadores, com os publicanos. E comia. E dizia, não vim para chamar os justos, os santos, mas os pecadores. E tocava os doentes, até mesmo os leprosos. Consolava, enxugava as lágrimas de uma viúva que perdeu seu filho único. Não tinha preconceito com relação às pessoas, nem mesmo com os samaritanos, que não se davam com os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus conversa com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Jesus sempre estendia a mão aos marginalizados na sociedade. E não devemos achar só isso bonito, nós somos chamados a refletir esse amor na nossa vida, através da proximidade, da compaixão, da ternura de Cristo, que devem ser imitadas de diversas formas no nosso dia a dia. Lendo a encíclica, eu penso que o Papa Francisco nos sugere 3 gestos concretos para colocarmos em prática. O primeiro é essa aproximação das pessoas com simplicidade. Tal como Jesus buscou o encontro com a samaritana junto ao poço de Jacó, para saciar a sua sede de Deus. E começa uma conversa muito simples, diz, dá-me de beber. Ela que vinha com cântaro, eles não tinham cântaro para pegar água, dá-me de beber. E suplica que essa mulher o ajude. Ou como Nicodemos, que vai de noite conversar com Jesus. Jesus o recebe, mesmo sendo tarde da noite, e ensina a maravilha do novo nascimento para a vida da graça, a filiação divina. Também nós podemos nos aproximar das pessoas oferecendo uma presença animadora, estimulante, uma conversa significativa, repleta de respeito, de admiração, que porta por si só uma mensagem de Deus. Eu me lembro do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, que cito diversas vezes, até porque é na nossa cidade. Ele conversava com todo mundo. Sempre parava, tinha uma palavra para um, para outro, e todo mundo se considerava amigo do Marcelo. Tanto que quando ele morre, parece que vai mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas no seu enterro, porque todo mundo era amigo do Marcelo. Desde uma secretária da faculdade, um guardador de carro na frente da casa da avó dele, era o seu amigo, porque Marcelo se fazia amigo. Então, nesse advento, por exemplo, demos atenção a alguém. Converse com alguém que esteja só ou se sinta só, ou que esteja passando por uma situação difícil na vida, sedento de amor, de consolo. Faça a visita a um enfermo, ou a um idoso. Às vezes temos enfermos e idosos na nossa família. Alguém que se encontra isolado, ou só. Ou simplesmente dediquemos atenção plena aos que convivem conosco. Não precisamos nem sair de casa. Mostrando interesse pela conversa dos outros, da nossa casa. Por exemplo, deixando o celular de lado quando conversamos com os outros. Essa atenção plena.
Depois do segundo gesto que o Papa Francisco cita nessa encíclica, que a gente ofereça a mesma compaixão de Jesus Cristo. Cristo olhou para a mulher adúltera com misericórdia e disse: eu também não te condeno. E nós devemos nos perguntar, será que nós não condenamos muitas pessoas? Seguindo o exemplo de Cristo, devemos evitar julgamentos apressados e definitivos diante de quem erra ou peca. Isso daí não tem jeito, está perdido. Mas que olhar é esse? Cristo não olharia assim. Eu não te condeno. Claro que Jesus depois disse: não voltes a pecar. E muitas vezes nós temos que dizer o mesmo, né? Mas podemos oferecer palavras de encorajamento àqueles que estão carregados de culpas, ou estão desanimados, e animá-los a que levem uma vida feliz, uma vida virtuosa, uma vida perto de Deus. Depois, o Papa Francisco também fala da ternura dos pequenos gestos. Assim como Jesus tocava com os enfermos com delicadeza, cuidava dos pequenos detalhes, por exemplo, de lavar os pés dos apóstolos. Uma coisa que eu nunca me acostumo é com a missa da quinta-feira santa, lava-pés, né? Porque eu vou ter que lavar os pés, né, das pessoas. E sempre falo, nossa, que gesto de carinho, né? É muito carinho se lavar os pés, enxugar, às vezes beijar os pés. A gente imagina que Jesus também beijaria, né? Fala, nossa, e é emocionante. Mas Jesus fazia isso. Será que eu não poderia manifestar meu amor com gestos simples de carinho? Um abraço sincero, um sorriso amável, um gesto de paciência diante de um detalhe aborrecido de uma pessoa que convive conosco. A gente faz de conta que não ouviu, não entendeu, dá uma de bobo, né? Que, né, a pessoa nos ofendeu e a gente deixa passar. A mansidão no trânsito, ou nas filas de supermercado nesse final do ano. Esse dia eu fui no supermercado Black Friday, né? Então é uma loucura, né? Mas ter paciência com todo mundo que está lá, sorrir para as pessoas. Então, esse pequeno gesto de carinho. O Papa fala que para isso, só vamos conseguir isso se nos deixamos amar por Cristo. E Cristo nos diz: filho, tem confiança. E Jesus pede que nós abramos o nosso coração a Ele. Não escondamos nossas fraquezas, nossos pecados, porque Deus nos ama com as nossas fraquezas, com os nossos pecados. Ele senta conosco como sentava com os pecadores e os publicanos. Ele nos levanta, nos acolhe. Então, abramos o nosso coração para Ele. Assim, nessa convivência com Cristo, nossos gestos vão começar a aparecer com gestos de Cristo. Aí vamos ter um coração disposto a amar a todos. E peçamos isso ao Senhor, né? Que nos ajude a imitar os seus gestos de proximidade, de compaixão, de ternura. A nossa vida ilumine a vida dos outros, como a vida de Cristo iluminava. Passemos agora a reparar no olhar, nas palavras de Cristo, já que consideramos os gestos de Cristo. Também esse olhar tão humano e tão divino. O olhar de Jesus nunca é indiferente ou distante. Ele vê com atenção, com ternura. Assim foi o olhar para o jovem rico, que era um bom jovem, só que estava muito apegado a dinheiro e não foi generoso. Mas o Evangelho diz que Jesus o olhou com amor, com afeição. Com Natanael, a quem Jesus viu sob a figueira,
Jesus diz a Natanael que viu debaixo da figueira, e quando Natanael está se aproximando, Jesus diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não há duplicidade. Quando Jesus olha para a multidão cansada e abatida, e faz compadecer profundamente, e observa que estão perdidas e desorientadas como ovelhas que não têm pastor. E podemos nos perguntar, estamos imitando o olhar de Cristo com simplicidade na nossa vida? Começando por olhar com atenção. Quando estivermos com os nossos familiares, amigos, esses encontros breves no dia a dia, não nos limitemos ao superficial, ao intranscendente. É fácil a brincadeira, a ironia, a piada fácil. Não significa que sempre a gente tem que estar sério, de jeito nenhum. Mas temos que manifestar interesse sério pelas pessoas e dar importância aos que os demais estimam, aquilo que os demais falam. Então, olhar para as pessoas com ternura, enxergando suas lutas, suas esperanças, conhecendo as virtudes dos demais. Jesus viu aquela viúva depositar 2 moedas no templo. Recordamos há pouco tempo no Evangelho, né? E se admirou com a sua generosidade, chamou a atenção de todo mundo, dos apóstolos, porque ele observou a generosidade daquela viúva. O gesto era simples, mas ele soube ver. Em nossas casas, em nossos locais de trabalho, valorizamos os pequenos gestos de bondade, de sacrifício dos outros? Se às vezes a esposa de vocês montou um presépio, você agradeceu, enfeitou a casa. Eu reconheço esses pequenos gestos de carinho, ou me fixo nos defeitos, em vez de prestar atenção às qualidades. Jesus prestava atenção mais nas qualidades, que aliás são bem maiores do que os defeitos. Também Jesus sabia ver além das aparências, enxergava o coração das pessoas, não deixava enganar pela aparência externa, e conhecia o valor de cada pessoa como filha de Deus amado, mesmo quando as suas fraquezas são visíveis. Jesus não se cansa dos apóstolos. As fraquezas dos apóstolos eram visíveis e inegáveis. Não sei, João e Tiago, que querem que desça fogo do céu, que queime lá os que não receberam Jesus. Jesus censura eles, mas não pensa, não tem nada a fazer com esses incendiários aqui que querem, colocar fogo em tudo, né? Não. Jesus tem paciência. Pedro nega 3 vezes conhecer Jesus. Jesus tem uma paciência. Tomé não acredita. E Jesus não desiste deles. E conta com eles. Vejamos algumas palavras de Cristo. Quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e afatigados, encontrareis descanso para as vossas almas. Que frase carinhosa do Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados, né? Vão descansar, vão repousar em Deus. E nós não podemos usar nossas palavras para imitar as palavras de Cristo, pronunciando palavras de encorajamento, de afirmação. Muitas vezes a vida é difícil para muitas pessoas, né? E nós sabemos animar a vida dos outros, né? Basta às vezes a gente dizer com a presença e com palavras: eu estou aqui, o que eu posso te ajudar, né? Se precisar de alguma coisa você me diz. Ou palavras de reconhecimento do valor, das qualidades das pessoas. E
mesmo de gratidão, de agradecimento, que torna a vida tão amável. Quando nós reconhecemos o valor das pessoas, né, sem bajulação, quando dizemos que gostamos de uma palestra que assistimos, que alguém deu, que nós gostamos de um detalhe de carinho que a pessoa fez. Que as pessoas notem que as palavras são sinceras, isso se nota. Que o nosso Feliz Natal seja realmente um Feliz Natal, não uma coisa formal. Que a gente saiba também dizer coisas que vão além da formalidade, né? Que tenha sentido, que comunique realmente a alegria e a paz do Senhor. Bem, então as palavras são muito importantes. Jesus sempre dava a palavra adequada, oportuna. Mas também eu ia dizer que, além das palavras, os silêncios são importantes. E Jesus também deixou exemplo de silêncio. Diante das acusações injustas na sua paixão, Jesus fica calado muitas vezes. Não sai se defendendo. E nós sabemos guardar silêncio quando as nossas palavras podem desedificar, gerar conflito, semear discórdia. Sabemos passar por cima de nós mesmos? Sim, eu poderia falar, mas não convém. Não vai melhorar nada, só vai piorar as coisas. E por que eu falo? Às vezes esse orgulho, né? Não, eu tenho que deixar as coisas claras. Eu tenho que esclarecer que o erro não é meu. Será que precisa? Não é melhor ficar quieto? Por fim, recordemos o maior testemunho de Cristo que está na cruz. Alguém poderia falar, mas falar de cruz no Natal? Sim, pois Jesus veio ao mundo para padecer, como já dizíamos. E na cruz Jesus pronunciou a palavra talvez mais eloquente, né? Com gestos. Tanto que São Paulo, ao olhar para a paixão do Senhor, diz: Ele me amou e se entregou por mim. É como Jesus estivesse falando: eu amo e dou minha vida. Ele falou antes, ele avisou: prova de amor maior não há do que dar vida pelos seus amigos. E na cruz todos os gestos e palavras de Cristo são de amor, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa quem está lhe tirando a vida. E um amor total, uma doação plena. Também, ao contemplarmos o menino na manjedoura, podemos olhar para o seu olhar terno, para o seu silêncio. Jesus não se expressa, mas expressa tanto, né? Quando se torna uma criança. E vamos encerrando esse recolhimento, pedindo a graça de imitar a Cristo na nossa vida cotidiana, olhando como Ele, falando como Ele, com compaixão, com verdade, com ternura. A Virgem Maria, né, que sempre contemplava a vida de Cristo no seu coração, para saber imitar essa vida de Cristo, que ela interceda por nós, que nos ensine a ver, a falar com amor, que esse Natal seja um convite a sermos, em gestos concretos, reflexo desse coração de Cristo. Que o nosso coração, no Natal, seja o lugar onde que Cristo nasce, e depois a gente replica esse amor na vida dos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.